Bom dia, Salmo 37, versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que tua palavra tão preciosa, tão clara, verdadeira, infalível, e que ajusta a nossa vida, nos tira da simplicidade de um viver errado, nos tira da tolice, da insensatez, da loucura. A tua palavra nos faz sábios. Faz isso agora, nesta manhã, enquanto essa meditação ecoará aos corações. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Justiça e direito. Eu vou só repetir um pouco o que eu falei no domingo passado. Nosso Senhor, Ele é justo. Ele é justo juiz. Opera segundo as normas da sua natureza e do seu trono. Nós estamos tão acostumados com juízes, homens errados em nosso país. Tem no mundo inteiro isso, né? Juízes gananciosos, juízes que aceitam dinheiro na frente, cheiram mesmo e perdem a capacidade de julgar as coisas. Tá? O nosso Deus não. Ele é juiz e sabe, justo e santo. Ele nunca vai falhar, irmãos. Segundo lugar, jamais devemos esperar que o nosso Deus, ele vai agir conforme os padrões exigidos pela natureza corrompida dos homens. Então, nunca o julgamento de Deus é sem acepção de pessoas. Tá? Os irmãos devem lembrar disto. Por favor. Deus não vai fazer segundo o que eu quero. Oh Deus, que sejas feita assim, faça isso. Depende. Deus julgará segundo os padrões da retidão. Se você está errado na vida, você está errado na vida. Você vai pedir o quê? Que Deus vai agir conforme os seus erros? Jamais Ele fará isso. Jamais. Tá? Então, irmãos, pode perceber. O nosso Deus não age do jeito que queremos. Também cuidemos porque qualquer insistência em buscar o que não estiver de acordo com os padrões santos, o que é que ele vai fazer? Ele vai responder segundo a ira dele. Com o crente, ele age muitas vezes em disciplina. Você quer isso? É isso que você quer? E às vezes ele deixa. Só que ele pega a pessoa, o crente, esfrega o nariz no chão. Forma de disciplina dele. Eu só relembro Israel, como foi que Israel quis o primeiro rei? Quis conforme os padrões das nações ao derredor. Não quis conforme o Deus de Israel. Tá bom, insistiu. Tá? Depois que Samuel fala todos os direitos do rei, o povo, não, nós queremos. É a persistência, a teimosia, a infantilidade do povo. Resultou em quê? Deus falou, tá bom, vou arrumar um rei segundo o que eles querem. Arrumou Saul. E os irmãos sabem a história daquele homem ímpio. Tá? Quando o Espírito de Deus, até tratamos disso hoje, com o Gessé aqui no estudo, quando o Espírito Santo saiu, mostrou quem era Saul, as garras dele, um homem cruel. Tá? Então nunca peça ao Senhor aquilo que está fora da justiça dele. Nunca. Uma mulher, por exemplo, está querendo abandonar o marido. Tá bom, não quero mais viver com ele. Eu já pedi bênção de Deus para isso? Não, ele é contra. Tá vendo?
Um homem está querendo abandonar sua esposa para viver com outra. Deus vai abençoar isso? Jamais. Deus vai permitir que ele entre nesse buraco e vai ser um horror depois. Tá? E também, irmãos, cuidemos com o perigo da vaidade no íntimo. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é vaidade. O que é vaidade, irmãos? Eu falei sobre o Salmo 24. A vaidade é aquilo que nós temos no coração para satisfazer nossas motivações carnais. Isso é vaidade. Tá vendo? Fantasias da vida. Deus odeia isso. O mundo é um mundo inútil, mentiroso. Tudo que o mundo dá, tudo que o mundo, eu estou falando o mundo, não Deus. Tudo que o mundo dá consiste de vaidade. Tem coisas que vêm do mundo que são boas para nós. Tá? Você trabalha, você ganha, você precisa comprar comida, você precisa comprar roupa, você tem, normal. Nada dessas coisas em si é vaidade, irmãos. Vaidade é quando domina o coração da pessoa. Lembra quando Jesus fala no capítulo 12 de Lucas? Ele pega os discípulos, porque é a tendência natural de ficar com medo. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir? E Deus chama a atenção naquele capítulo tão maravilhoso. Diz, eu tenho cuidado de vocês. Não se envolva com isso. Não se preocupe com isso. Trabalhe normalmente. Tá? Deus nunca vai abençoar um preguiçoso. Nunca. Mas trabalhe tendo em vista confiar em Deus, que Ele cuida. Ele diz, nem Salomão vestiu como os lírios do campo vestem, como Deus colocou as vestes. Né? Ele diz, do mesmo modo, eu cuido das aves, tá? Eu dou comida para elas. Então, irmãos, esse é o sistema de Deus. Sempre haveremos de conseguir as intenções do coração. Eu lembro aos irmãos que o que você tem e que está esperando fazer contra a vontade de Deus, você vai sofrer as consequências lá adiante. Tá? Rendei glória ao Senhor. Humildade, sabe aquela vida simples, reconhecendo que Deus está em tudo. É muito bom, irmãos. Quando nós descansamos naquilo que Deus nos deu, você está ganhando X por mês. Que bom que Deus nos deu. Tem pessoas passando, ímpios passando necessidade, mas Deus nunca deixa os crentes passar necessidade. Nunca. Então, é a preocupação que torna a pessoa incapaz de dar um bom testemunho na vida. Então, irmãos, justiça e direito. Deus vai agir dessa forma. Primeiro vem a justiça. E depois vem o direito. A causa e o efeito. A causa é a justiça. E o efeito é o direito seu. Vamos lá. A forma perfeita do trabalho de Deus. Ele diz no texto o quê? Olha o versículo. Versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Os irmãos perceberam que ele faz sobressair a justiça. É a primeira coisa que ele faz. Ele pega a sua justiça. O que é que José fez? José está trabalhando, cumprindo o seu dever, um homem direito, honesto, crente em Cristo, dando um bom testemunho, e ele está sendo maltratado. Deus vai pegar a justiça e fazer sobressair. Às vezes Deus demora, irmãos. Eu vejo algumas mulheres, está pedindo a Deus o quê? Está pedindo a Deus, talvez uma senhora queira casar, mas está pedindo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um bom homem para cuidar de mim. Então Deus dá tempo, irmãos. Dá espera no Senhor. Os irmãos lembram de José? Eu já citei tanto que os irmãos já conhecem essa história.
de trás para a frente, de frente para trás, né? José ficou na casa de Potifar, foi vendido injustamente pelos irmãos. Então, tá vendo como a injustiça que praticaram contra José mobilizou a justiça. Tá vendo? Ele foi tratado assim, mas Deus está dizendo, eu trato assim. Na casa de Potifar, vocês podem perceber naquele único capítulo como José funcionava, como a graça de Deus estava com ele, como a presença de Deus cuidava em todos os detalhes da vida de José ali. E Deus, com efeito, abençoou a casa de Potifar, de tal maneira que Potifar viu isso e passou todo o cuidado da casa para José. Tá? Então, quando ele foi injustiçado como uma mulher perigosa, adúltera, sedutora, e acusou José de coisa que ele não fez, nota como um jovem, irmãos, o que ele falaria? Como é que ele se defenderia? Tem um Deus que cuida de nós. E eu falei, acho que ontem ou anteontem, para um sobrinho meu. Ele estava me falando, tio, tem pessoas da família da gente que me acusa de coisa que eu não fiz. E eu falei, escuta, quando nós temos uma consciência culpada e nós estamos sendo acusados daquilo, então o que nós devemos fazer? Colocar a vida em ordem. Tá? Estão me difamando por eu merecer? Então, ponha a vida em ordem, porque é Deus que está movendo você a agir e cuidar. Agora, quando a minha consciência está tranquila diante do meu Deus, eu posso me defender. Tá? Posso. Eu posso chegar para alguém, você me falou disso aqui para mim. Você disse a meu respeito, eu ouvi o que você falou. Se você tiver prova, por favor, prove. Tá? Agora, irmãos, quando insistem, os irmãos veem isso muito nos Salmos, estão me perseguindo, estão querendo me derrubar. Aí, nesse caso, os irmãos podem ter certeza que Deus age. E Ele vai agir com justiça. O caso de José. Foi jogado na masmorra. Ficou lá mais de 2 anos, irmãos. Um tempo de um curso tremendo. Não é fácil ficar 2 anos dentro de uma prisão, sem ver o lado de fora, sem liberdade. Mas quando Deus pegou uma causa justa. Olha o justo juiz. Ele não viu em José nenhum erro. Então ele elevou, tá vendo? Ele fez sobressair a justiça. Tá vendo como Deus está trabalhando quando nós nem percebemos? Ele está agindo quando nós não estamos vendo ele agindo. Mas ele está. Ele trabalha, diríamos assim, na surdina. Ele trabalha no silêncio. Enquanto você está ali, esperando calmamente, esperando dele. Você está esperando, por exemplo, algo que você é digno de receber. Espera, calma, põe em efeito aquilo que você tem que fazer. Se você é uma causa de que você precisa de um advogado, põe na mão, sem esquecer que é que Deus que usa o advogado para isso. Irmãos, Deus faz maravilhas, maravilhas. Ele quer que nós sejamos justos. Tá? Esses dias, o pastor amigo meu, ele bateu numa moto. Tá? A tendência é deixar o rapaz caído lá e fugir. Ele parou, atendeu o moço quebrou o pé dele. Né? E a gente tinha um conserto, tinha que manter o rapaz lá no hospital, o conserto da moto dele, o conserto do carro. Agora, a justiça foi feita? Foi o pastor amigo meu. Fez o que devia fazer. Não tinha recurso para fazer.
tentamos ajudar, né? Com pouco, mas ajudamos. Até que ele pôde colocar tudo em ordem. Deus trabalha a nível de justiça. Nunca deva nada a ninguém. Se você está devendo um real para alguém, você é um devedor. Crentes, nunca deva a ninguém. Tá? Porque a vida fica horrível, terrível, quando você está devendo. Você viver como crente devendo e não paga, você está completamente errado e não espere de Deus qualquer ação de justiça, porque Ele vai tratar com você. Uma vida de dívida é uma vida torta. E se é crente, a coisa é séria. Tá? Muito séria. Agora, irmãos, vamos então ver aqui, irmãos. Ele vai... Deus jamais agirá em nossa vida quando há ausência de justiça. Não esperemos bênçãos no que é de errado. Na justiça é sábio dizer que se a pessoa não é crente, então não há como tratar as coisas com justiça. O mundo vive de iniquidade e Deus é um Deus justo. Tá? Então, vamos agora para o próximo assunto aqui. E minha esperança é tratar isso aqui. Não vai ser tão profundo assim, queridos irmãos, que meus irmãos não precisam. Eu quero trazer um prato de comida simples para os irmãos comerem, tá? Direito como o sol ao meio-dia. Agora vem, uma vez que você tem direito, o direito aparece como o sol ao meio-dia. Os irmãos estão percebendo que ele não fala da justiça a não ser como luz. Mas quando ele pega o direito, ele fala que ele vai brilhar como o sol ao meio-dia. Olha que beleza, irmãos. Como Deus dispara, ele faz soltar os fogos quando brilha a justiça. E foi assim, queridos irmãos, Deus opera desta maneira. Olha o que ele fez com Mardoqueu. Ele pegou Mardoqueu sentado ali, agiu com justiça. Mardoqueu pegou 2 homens conversando em matar o rei, tramando matar o rei. Quando o rei descobriu, matou os elementos, mas depois, mais tarde, numa façanha gloriosa, uma maneira como Deus entrou ali, através da vida do testemunho de Mardoqueu e de Esther. E elevou os dois. Mardoqueu como vice, como governador, e Esther como rainha. Deus faz assim, irmãos. Olha, é assim que Deus opera. Confia nele. Eu me lembro, eu acho que eu contei também de uma irmã lá no Uberaba. Acho que eu já contei para os irmãos. Ela estava querendo um casamento. Tá vendo? Ela estava sozinha. Ela sabia que os pais um dia iam morrer, não podia mais cuidar dela. Então eu falei para ela, irmã, espere no Senhor. Não toma frente. Não vai atrás. Não fique hipnotizada por isto. Espere no Senhor. Ela esperou. Deus deu a pessoa certa para ela, que está cuidando dela. Um homem crente. Está vendo como Deus age, irmãos? Se nós agirmos dentro dos padrões dele, com calma, com confiança, seguro. Deus tem tanta coisa para fazer. Irmãos, os direitos nossos são tantos que quando Deus é colocado no lugar dele em agir por nós, maravilhas acontecem. O testemunho daquele grande homem que cuidou de um orfanato. Ele pedia a Deus, Senhor, não temos comida para tanta criança. E Deus, no outro dia, moldava corações para mandar coisa, mandar leite, mandar pão para as crianças. Nunca faltava. Um testemunho de fé e coragem. Olha, queridos, não siga o mundo. Este mundo maligno vive atrás de direitos, sem justiça. Está vendo? Nós estamos vivendo numa sociedade que quer ter direitos sem justiça.
Por exemplo, falam muito hoje do direito do adolescente. Mas qual é a justiça? Fala muito direito da mulher. Mas qual é a justiça? Fala muito direito do trabalhador. Mas com qual justiça? Tem justiça aqui? Se tem justiça aqui, tem direito aqui. Deus sempre opera. Quando eu trabalho, se você está trabalhando numa empresa, você trabalhou um mês de justiça, qual o seu direito? Receber. Está vendo? E você recebe. É assim que Deus opera. O mundo hoje é assim. A mulher está querendo largar do marido e ter direito de viver como ela quer. Viver com homens e homens, com liberdade. Isso é direito? Não, esse direito quem deu foi o diabo. Ah? Ali está aquele adolescente. É direito dele fazer o que quer, viver como ele quer, desobedecer aos pais. Não, o direito dele vem de uma justiça. Honra teu pai, honra tua mãe, e você verá como brilha a justiça, até para incrédulos. É assim, queridos irmãos. Está vendo? Então, causa e efeito. Deus opera desta maneira. O mundo só busca seus direitos sem justiça. Mas aí estão os crentes. Vocês crentes são armados da justiça de Cristo. Armados. Vocês vestem uma veste branca. Deus deu essa bênção para vocês. Então brilhe. Porque vão perseguir vocês, vão falar de vocês, vão dizer que vocês são crentes coisa nenhuma, vão querer descobrir coisa errada. Mas notem, quando Deus opera, quando Deus faz brilhar o sol dos direitos dos crentes, as coisas acontecem maravilhosamente. Dê um bom testemunho. Eu vejo alguns crentes, irmãos, nós abandonamos Deus, nós abandonamos culto, nós não queremos dar honra ao Senhor na vida. Como é que vai ter direito? Como é que você vai pedir a Deus bênção na vida quando você está falhando com Ele, tá? Desonrando, não dando o lugar dele na sua vida? Então você não vai ter direito. Você vai ficar sofrendo com um mundo cruel, buscando direito que não tem. Não existe direito no pecado. Na justiça, o sol não brilha tanto. Mas na justiça de brilhar, mas no direito há de brilhar como o sol ao meio-dia. Está vendo? E em todos os aspectos da vida funciona na base disto. E agora eu quero terminar, queridos irmãos, esse assunto. Você lembra o que é que nós vamos ter no céu? Olha, que direito eu tenho de entrar no céu? Nenhum. Não fiz justiça nenhuma. Fiz? Que direito eu vou? A religião falsa vai sempre colocar o homem como se ele fosse um coitadinho, um inocente. A Bíblia não coloca. Você não tem direito a não ser do inferno. Você não tem direito a não ser do lago de fogo. Mas tem justiça para mim entrar no céu? Tem. E veja o que a Bíblia diz em Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando você tem fome e sede de alguma coisa, é porque falta. Está vendo? Agora, olha o que as bem-aventuranças fazem. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Puxa vida, onde está o direito agora? Passa para cá, porque serão fartos. Os irmãos perceberam aqui? Então, quando a pessoa se converte a Cristo, ela está buscando direito, ou justiça, digo. Mas qual? Ele falou, eu não tenho. Eu sou um pecador. Eu sou um trapo. Minha justiça não vale nada. Eu só ofendi a Deus. Eu quebrei a lei dele. Eu sou um réu diante do juiz. Culpado. Mas eu quero Jesus Cristo. Eu soube que ele morreu em meu lugar. Eu soube que ele me amou. Eu soube que ele quer me cobrir de justiça para que eu seja salvo. Então, quando o pecador se converte, que direito ele vai ter? Opa, nós ouvimos aqui o Gessé tratando sobre as belezas da salvação. Olha como Deus cobre
o salvo com joias e preciosas joias da graça, e depois, quando ele sobe para o céu, ele vê as maravilhas gloriosas. Eu posso falar da dona Nádia, quando ela faleceu. Foi sofrimento aqui, mas passou para a glória uma mulher justa. Com justiça dela? Não. Justiça de Cristo. E entrou no céu para nunca mais sofrer. Olha como o direito do crente em Cristo vai brilhar para todo sempre. Em Daniel capítulo 12, fala que os justos brilharão como estrelas no céu. E estrelas, irmãos, por causa da justiça. Tá vendo? Olha que lição maravilhosa. Não é assim que o nosso Deus opera? Nós não temos um Deus falso. Nós não temos um Deus segundo as nossas normas, segundo a religião pagã. Nós temos o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, que age assim. Ele diz o que no texto? Farei, vamos colocar na linguagem dele, farei sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia.